Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para mais uma entrevista à distância e nós vamos conversar com outro prefeito de outra importante cidade do Tocantins, a nossa histórica, o nosso berço cultural, na verdade, Porto Nacional. Estamos recebendo o prefeito Joaquim Maia, que vai falar com a gente sobre o momento que Porto vive, a gestão dele. E agora que nós estamos indo para o encerramento desse ciclo de 4 anos, é bom a gente estar conversando e já sabendo da expectativa de gestão e da situação que estão os municípios. Prefeito, obrigado por sua participação aqui com a gente. E eu começo perguntando por aí, quer dizer, qual a avaliação que o senhor faz desse momento de gestão, já passados aí basicamente 2 anos e meio? Como que o senhor avalia esse momento? Como o senhor pegou e está nesse momento Porto Nacional? Olá, Kleber. Olá a todos que acompanham a gente através do site do Kleber Toledo, esse grande site, esse grande blog que a cada dia se consolida mais ainda no Tocantins. Kleber, um grande desafio. Hoje, para os prefeitos, a gestão tem sido cada dia mais desafiadora. E a gente coloca um grande desafio exatamente pelas demandas que são sempre crescentes no serviço público, com relação aos recursos, aos financiamentos, que a cada dia também se torna mais difícil de se conseguir aumentar e também disponibilizar para que se ter esse serviço bem prestado para a comunidade. Você me pergunta como é que vê essa questão da gestão, como é que exatamente está essa condição de um pouco mais de 2 anos. A gente coloca de uma maneira bastante sincera e de uma maneira bastante transparente, de que nós temos feito muito, trabalhado muito para o Porto Nacional, a cada dia procurando melhorar a prestação do serviço público. Estamos conseguindo realizar essa melhoria em áreas que são fundamentais e essenciais dentro da prestação do serviço público. A nossa saúde melhorou muito com a oferta de serviço. Tivemos uma condicionante de pegar a saúde numa condição muito difícil dentro do município, mas investimos, capacitamos os nossos servidores, conseguimos colocar profissionais habilitados dentro do sistema, investimos em toda a rede de saúde. Hoje eu estou aqui nesse momento em Luzimangues, onde acabamos de entregar uma ambulância, uma van de 17 lugares, para fazer com que a gente faça e tenha a condição de ofertar melhor esse serviço de saúde para o nosso município. E ainda, um desafio maior ainda com relação a toda essa condicionante que temos vivido, os desafios que temos tido com a saúde pública dentro de todo o estado do Tocantins. E esse desafio de fazer saúde é muito, mas muito mesmo complicado, mas a gente tem se entregue muito, e dando a resposta para que a população consiga ser assistida. Da mesma forma, tem sido na educação. Nossas unidades, são 27 escolas no município de Porto Nacional. Nós tivemos a oportunidade de estar buscando a condição de estar qualificando servidores, equipando melhor as nossas unidades, aumentando a oferta de salas de aula, para que a gente pudesse acompanhar o ritmo de crescimento da nossa rede de educação no município. Fazer isso não é fácil, mas estamos conseguindo, Cleber. Da mesma forma, em áreas como assistência social, também temos evoluído, prestado serviços que são, muitas vezes, não vistos diretamente da maneira que se faz hoje o serviço social, mas entregando o serviço para a população. E as contas do município estão bem equilibradas? Nós vimos aí vários municípios com problemas, nesse sentido, problema fiscal, problema até de atraso de fornecedores, de servidores. Como que estão as contas hoje da Prefeitura? Nós temos trabalhado muito a questão de conseguir melhorar a própria capacidade de receita do município, a condição de fazer com que o aumento de receita permita fazer com que a gente aumente a nossa capacidade de investimento e até mesmo da manutenção do custeio da máquina pública do município. E isso daí tem permitido com que a gente até hoje consiga estar pagando os salários em dia, se não até o 5º dia útil, pagando de maneira antecipada, honrando o compromisso, retomando inclusive ações que ficaram para trás, ou seja, pagar progressões que estavam em atraso para os servidores, fazendo com que a gente consiga estar atendendo a demanda dos servidores, atendendo o salário em dia. Com os fornecedores, a gente tem feito o que é melhor possível. A gente tem tido parceiros que muitas vezes têm a compreensão, tem tido o entendimento, mas permitido fazer, através dessas parcerias, de estar pagando, estar honrando o compromisso e também estar fazendo com que a gente consiga fazer a entrega do serviço para a população. Isso a gente sabe que é desafiador. É o que eu falava. Cheguei essa noite da 22ª Marcha dos Prefeitos lá em Brasília, onde tinham reunidos mais de 3.000 prefeitos, vereadores, uma discussão muito forte sobre o Pacto Federativo, sobre como é essa relação hoje entre as finanças públicas e os municípios. O sentimento que se tem, Kleber, e isso de uma maneira generalizada, é que hoje os municípios estão sendo muito sobrecarregados
O governo federal, muitas vezes, elabora programas, coloca propostas que têm que ser implementadas pelos municípios. E eis aí um grande desafio, porque hoje, grande parte das receitas que são obtidas dentro do sistema federativo brasileiro, ele vai para a União. 65%, esses números apresentados pela própria Confederação Nacional dos Municípios, estão concentradas na mão do governo federal. E, no entanto, a disponibilidade para os estados, e principalmente para os municípios que estão na ponta, que têm a condição de estar sentindo a demanda de cada localidade, de cada rincão do Brasil, tem apenas 35% da receita hoje estabelecida em toda a nação, em todo o Brasil. Isso faz com que o desafio seja muito grande para quem tem que fazer gestão nos municípios. Porque, como eu falei no começo, são muitas demandas, os recursos nem tão grandes quanto essas demandas. E coincidiu vocês essa semana em Brasília ser aprovada a PEC 62, que prevê essa questão justamente da transferência das emendas parlamentares individuais direto para o município. Isso aí foi positivo, prefeito? Como o senhor avaliou? Sim, positivo, porque vai fazer com que esses recursos tramitem de uma maneira mais rápida. Hoje nós dependemos de ter desses recursos federais, de emendas parlamentares para chegar parlamentares ou até de bancada, né, Kleber? Também chegar até os municípios depende de um trâmite através de um órgão financeiro, como a Caixa Econômica Federal, a Sudam, qualquer outro órgão, para fazer com que esse recurso chegue até o município. Através dessa PEC, da 61, nós temos condições de que esse recurso venha através do próprio FPM, do Fundo de Participação do Município, e venha direto para o caixa do município. E assim o município, mais rapidamente, conseguindo aplicar esse recurso em obras e investimentos para a comunidade. Eu falei PEC 62, mas é PEC 61, né? Isso. E além disso, o governo do estado, a informação que eu tive é que tem melhorado a questão do repasse, quer dizer, não estaria ocorrendo aqueles atrasos gigantescos que houve no passado. Isso é verdade? Como que está essa questão? Com relação ao Plano Nacional, nós temos hoje ainda, eu tive, inclusive hoje, tentando falar com o secretário de Fazenda, né, porque eu falei com ele há cerca de 2 semanas atrás, colocando que nós queríamos negociar o débito do município de Plano Nacional. O Plano Nacional hoje, na questão da saúde, o Estado tem cerca de 1.500.000 de débito no município de Porto Nacional. Estamos tentando chegar a um entendimento, nós sabemos que é um valor que para nós é significativo frente aos desafios que temos na saúde do município, mas ainda não tivemos um posicionamento de como vão estar fazendo com relação a isso. No mais, a gente tem procurado mecanismos junto ao governo do Estado dos repasses estarem acontecendo e estarem sendo realizados. Mas com relação ao quesito do repasse de saúde, vi inclusive pela matéria postada no seu site com relação aos municípios, e lá citava inclusive o caso de Porto Nacional, que o secretário dizia que já tinha encaminhamentos com relação à receita dos repasses para Porto Nacional, mas ainda estamos buscando os mecanismos de caminho de receber esse recurso, até porque, Kleber, a gente sabe dos desafios que tivemos nos últimos 5 meses com relação à saúde, com relação ao serviço de saúde pelo Estado, a Porto Nacional ficou muito fragilizado. Nós tivemos um desafio muito grande colocado nos meses de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e agora março, que fez com que o nosso recurso, aquela gordura que tínhamos com relação à saúde, fosse gasta para que a gente pudesse dar o suporte para a população, para que pudesse nos dar a sustentação e permitir fazer com que a gente conseguisse apoiar a comunidade nesse momento em que o Estado esteve fragilizado. Quer dizer, que você está se referindo àquela questão do hospital aí, que teve uma instabilidade com o ajuste, com o pacote aí, né? Parece que chegou a parar o hospital, teve um problema assim. Foi uma fase difícil, tudo melhorou, as coisas foram suplantadas, mas assim, a rede pública municipal foi muito exigida nesse período, né? E a gente, inclusive, tentava colocar para o governo exatamente essa necessidade, que os repasses sejam colocados em dias, para que a gente tenha condições até de estar tomando fôlego, né, para estar recuperando essa condição da estrutura de saúde do município. Prefeito, e a economia da cidade, como que está hoje? O Brasil, o Estado passou por uma crise, o Tocantins por um monte de eleição ano passado que atrapalhou muito, e agora, passada essa tempestade, como que está hoje a economia do município? Olha, o desafio para Porto Nacional está muito grande, Kleber. Isso principalmente o impacto que tivemos com relação àquela interdição da ponte que aconteceu há um pouco mais de 2 meses. Hoje eu digo a você, Porto vive um dos piores momentos da sua história, exatamente pelo aspecto que foi a interdição da ponte. Aquela ponte é um elo de ligação muito forte entre os dois lados do Rio Tocantins, né? Porto Nacional de uma maneira muito forte também, influenciada por ser esse eixo, esse canal de travessia, né, naquele local ali. Então o impacto foi muito grande para a economia do município. Os comerciantes sentiram muito,
né? A cidade em si, ela teve um momento de impacto muito forte, né? A gente conversando, postos de combustível, comerciantes, na verdade forma-se uma cadeia. Quando se tem um elo quebrado, acaba se interferindo em toda a rede de economia do município. Isso daí, de certa forma, ela tem ainda um sentimento de frustração no aspecto de que deu uma retraída na economia do município. O Estado se organizou a nível de colocar balsas, mas isso aí ainda não traz ainda o aspecto de uma solução definitiva para o problema da região. Hoje a travessia ainda, apesar de ser feita por balsa, ela gera um certo desgaste, principalmente para quem precisa estar fazendo essa travessia diariamente. Existem casos, relatos, muitas vezes ficar 3, 4 horas para fazer a travessia, e isso, quer queira ou quer não, impacta na cidade. Porto tem um aspecto muito pujante, com o agronegócio crescendo de uma maneira muito forte. Nós queremos que isso aí permaneça. Lógico que precisamos superar esses desafios. Hoje, a ponte sobre o Rio Tocantins é o maior desafio para Porto Nacional, porque ela é um elemento de logística muito forte para toda a região, não somente para Porto Nacional, sim, como também para toda a região central. É isso que eu ia dizer, quer dizer, Porto é uma cidade muito estratégica para toda a economia do estado, porque justamente faz essa ligação do centro com outras regiões, né? O sul, o sudeste. Tanto o sul como o sudeste de uma maneira muito forte, uma região que tem crescido muito. Aí quando a gente fala, não é só falar em Porto Nacional, mas é falar em Silvanópolis, é falar em Santa Rosa, é falar na região de Monte do Carmo, é falar em Brejinho, é falar em Fátima, Cugmil, ou seja, toda uma região que depende dessa logística. E isso daí, como temos a questão de um crescimento muito grande no agronegócio, são novas áreas sendo abertas, a produção crescendo a cada ano, a gente vê esse interesse e os olhares que se tem do Brasil para a direção dessa fronteira agrícola, que é a região central do estado de Tocantins, e para a gente essa questão da ponte ela se torna um ponto de fragilidade na possibilidade de crescimento do município. Então a gente tem buscado mecanismos, buscado meios, hoje inclusive de caminhão um documento do governo do estado, pedindo que a gente tenha uma informação acerca dos encaminhamentos, até mesmo a respeito do laudo da ponte, o laudo que o governo ficou de entregar em 15 dias logo após a interdição. Ainda não houve nenhuma informação. Passado 2 meses, a gente não tem uma resposta da real situação que a ponte se encontra. Isso faz com que a gente esteja, de certa maneira, também cobrado pela própria comunidade, que quer saber exatamente isso aí, qual que é a capacidade, qual que é a real condição dessa ponte hoje dentro desse cenário. Até porque há uma expectativa muito grande da comunidade que haja liberação para carros pequenos, apesar de estar passando sem custo na balsa, mas de que haja liberação, questão até de conforto, do tempo que se gasta, de que esse laudo venha com uma esperança de que tenha essa liberação e que facilite esse tráfego de um lado para o outro da ponte. Então, a gente, passado 2 meses, ainda não tem resposta. Conversei com o secretário de Infraestrutura ainda na semana passada, no final de semana passada, e me falaram que nós estamos enfrentando dificuldades, a questão da burocracia, mas estamos empenhados em entregar esse laudo, porque a gente sabe da pressão, mas também, da mesma forma, a gente sabe o que representa essa ponte para a Porto Nacional e precisamos que esse laudo venha, que ele seja entregue, para que a gente tenha, pelo menos, a dimensão da realidade do que vai estar acontecendo. Não dá para somente ficar nessa condição de ponte fechada, sem saber exatamente qual que é essa realidade, qual que é a capacidade que se tem, ou com esperança de que se possa estar trafegando com veículos de porte menor ou até mesmo caminhões de pequeno porte. Agora, a solução definitiva, ou seja, a nova ponte, o senhor tem ela no horizonte, essa solução definitiva, ou o senhor acha que ela está muito longe? Não, nós nunca perdemos a esperança com relação a que ela aconteça. O governo do estado tem posicionado, sinalizado com relação ao empréstimo da Caixa Econômica Federal, que está encaminhado, são cerca de 130 milhões de reais destinados à construção da ponte, ou seja, há possibilidade, então a gente enxerga que havendo a possibilidade, nós temos que juntar a força e todos os esforços no sentido de que isso aconteça. A gente sabe que o governo já tem se posicionado numa questão de se fazer uma nova licitação, de começar novamente, isso nos preocupa, principalmente com o receio de que haja uma judicialização do processo, que levaria a um imbróglio a longo prazo. Seria um exemplo hoje do que representa a judicialização de processo lá com a ponte de Xambioá, que apesar de já ter recursos, já ter destinação, não conseguiu começar por questões jurídicas, e a gente acredita, fala e coloca isso de uma maneira muito forte, que temos que unir esforços
no propósito da construção da ponte. A solução definitiva para a economia de Porto Nacional, para a economia da região central do estado do Tocantins, passa pela construção dessa nova ponte de Porto Nacional, para que a gente tenha condições de ter a garantia desse tráfego de uma maneira breve, de uma maneira rápida e, acima de tudo, apoiando toda essa cadeia logística que tem se reforçado. Você vê que agora, há pouco, o governo federal licitou o tramo sul da Ferrovia Norte-Sul. Porto Nacional ela está exatamente no ponto de divisa entre dois pontos de concessão, o da Veri e da RUM, né, que ganhou o tramo sul, né, e vai ser um ponto estratégico de escoamento de safra, de crescimento a partir disso aí, tanto em direção norte ao Porto de Itaqui, como em direção sul ao Porto de Santos. Ou seja, Porto Nacional, mais uma vez, tem uma condição logística privilegiada que permite fazer com que haja a atração de investimentos para essa região. Mas, para tanto, nós precisamos solucionar essas questões que são fragilizadas, como é o caso da ponte sobre o Rio Tocantins. Prefeito, uma outra questão. O senhor está aí em Luzimangues, é um distrito que, você fala, agora ficou cada vez mais brilhante, né? Porque você olha daqui de Palmas, você já vê iluminando aqui, né? Iluminado o distrito Luzimangues. Quando o senhor ouve falar de emancipação de Luzimangues, o que o senhor pensa sobre essa questão? Não, a gente tem muita tranquilidade de tratar sobre esse assunto, sabe? Muitas pessoas têm medo, têm receio de discutir o que é isso daí, o que representa isso daí. E eu entendo que esse caminho é natural para o distrito de Luzimangues, pela potencialidade, pela própria dinâmica das pessoas que estão acreditando, investindo no Luzimangues, pelo crescimento que acontece no Luzimangues. Mas nós sabemos, acima de tudo, da responsabilidade e do papel que nós temos como gestor de Porto Nacional, no qual o Luzimangues é um distrito. Tanto que aqui hoje nós estamos fazendo uma entrega, falei agora há pouco, de uma ambulância, de uma van, mas nós temos o desafio de implementar o distrito com vários equipamentos públicos que vão dar a condição, inclusive, dele vir a pleitear e vir a ter condições de estar como cidade. Nós, há pouco, começamos uma obra de uma escola 12 salas, o distrito cresce muito, né? O nível de crescimento do distrito dos Luzimangues, ele, acima de 2017, cresceu mais de 18%. Estou levantando números agora para ver o que foram os crescimentos de energia em 2018, mas a gente acredita que seja algo próximo a isso, pelo menos 15% de crescimento. E equipar o Luzimangues com essas ferramentas, esses instrumentos de presença do serviço público que são necessários. Como eu falei, uma escola de 12 salas sendo construída, como também um núcleo de assistência social, né, e equipamentos para lazer, que a gente já conseguiu obter recursos para estar entregando praças, a orla do Luzimangues, ela também, ou seja, em aspectos que são necessários ser colocados, que a gente também não consegue fazer sozinho, sabe? A gente quer conhecer o esforço de muitos parlamentares que nos apoiam aqui com os Luzimangues, é o caso do deputado federal Gaguinho, deputado Vicentinho Júnior, da deputada professora Dorinha, tem acreditado e destinado muitas vezes recursos para nos ajudar a estar fazendo esse acompanhamento e essa implementação de recursos aqui para os Luzimangues, porque é um crescimento muito grande e difícil para o município pequeno, como o Porto Nacional, por mais que se destaque a nível de estado como municípios, os maiores municípios do estado de Tocantins, mas de porte, muitas vezes, de receitas, frente ao crescimento que se tem nos Luzimangues, que acaba sendo desafiador. Tá certo. Prefeito, para a gente fechar, faltando 1 ano e meio aí para a sua gestão, concluir o primeiro mandato, o que é prioridade daqui até o final da gestão? Principalmente a questão de reforçarmos a parte de estrutura do nosso município. Como eu falei no início da entrevista, nós temos reforçado e crescido muito em áreas que são essenciais dentro de Porto Nacional. É o caso da educação, é o caso da saúde, é o caso da assistência social. Esse papel do que é básico para a comunidade, de prestação desse serviço para a população, a gente tem feito. Atividades esportivas, atividades culturais. Agora, entra numa fase que nós temos que fazer a implementação de alguns aspectos que dizem respeito à infraestrutura do município. Melhoria nos aspectos de praça, de lazer, né, para que a gente tenha condições de fazer com que a cidade se apresente melhor, esteja com uma característica mais, vamos assim dizer, mais agradável para a população. Eu tenho certeza que, mantendo o que já temos conseguido fazer, então, uma entrega dessas partes de serviço público, de atendimento à população, como temos feito, investindo agora mais nesse aspecto de entrega daquilo que diz respeito à urbanização,
a uma melhoria do aspecto da cidade, a gente vai estar conseguindo colocar na mão de Porto Nacional uma população, ao final de uma cidade, ao final de 4 anos de mandato, muito melhor do que a cidade que nós encontramos. E isso fruto de muita entrega, não só minha, mas de toda uma equipe, do grupo de servidores, né, que estão conosco, de pessoas que trabalham, dos nossos secretários, né, de diretores, das diversas áreas que estão trabalhando muito focados, né, nessa condição de estarmos fazendo com que o serviço público cada vez seja melhor em Porto Nacional e entregue de uma maneira diferenciada, principalmente no quesito humanização do serviço público para com a população. Para isso tem sido uma luta muito grande para nós, a cada dia, de que a gente consiga fazer essa entrega. Você falava de ver daí do lado de Palmas, olhar para o outro lado e ver os imãs iluminados. Isso tem sido assim, um aspecto muito forte da nossa gestão, de procurar estar melhorando o quesito de iluminação, porque nós sabemos o que representa isso daí, né? Investimos na questão de LED, investimos muito nesse aspecto de melhorar essa condição de estrutura do município. Agora é hora de nós fazermos e darmos outros passos, e eu tenho a certeza de que com esse espaço a gente faça uma entrega muito maior ainda para a nossa população. Tá certo então, prefeito. Olha, muito obrigado por ter recebido a gente, boa sorte aí e que dê tudo certo para Porto Nacional, que é uma cidade muito importante para todos nós, torcemos por vocês. Kleber, nós é que agradecemos a oportunidade de estar falando com você. Eu tenho certeza que você é um jornalista de muita credibilidade. A gente fica feliz de ter a oportunidade de falar sobre o Porto Nacional, falar sobre o Estado do Tocantins e falar, acima de tudo, das expectativas que nós temos à frente. Nós temos a certeza que todos nós trabalhamos com um Brasil muito melhor. Fazemos a nossa parte aqui em Porto Nacional. Muito obrigado. Tá certo, então, pessoal, então é isso. Nós conversamos com o prefeito de Porto Nacional, Joaquim Maia. Espero que tenham gostado. Curta esse vídeo aí que é importante. Um abraço a todos e até a próxima. Estamos aqui agora no CT para estrear essa nova ferramenta.